Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, tô aqui direto de Guarulhos ainda esperando, são 1 hora da manhã nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou só sair às 4h50, vai ser pesado, mas enfim, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos lá pra gente falar um pouquinho sobre as notícias do Fluminense. A gente abre aqui nesse vídeo falando sobre o embarque do Fluminense que aconteceu nesta segunda-feira. O time do Fluminense já está desembarcando lá em Quito daqui a pouco. No momento que sair esse vídeo, o time já vai ter desembarcado já, né? Porque eles chegam lá por volta aqui do Brasil de 3h pouca da manhã, 2h pouca da manhã, mais ou menos. Enfim, e aí chama atenção todos aqueles que estão fora, né? Por exemplo, um a mais. O Fluminense vai com 8 desfalques para esse jogo. Vamos lá, jogador por jogador, porque o próprio Fluminense divulgou fotos ali, mas principalmente o próprio Fluminense divulgou um relatório do embarque. Né? Achei legal nesse ponto ali o próprio Fluminense divulgar isso. Olha aí só, tá aí na tela. Fluminense embarca rumo a Lima para a estreia da Conmebol Libertadores 2024. E aí fala aqui e tal, do embarque, papapá. E aí fala aqui, técnico Fernando Diniz relacionou 25 jogadores para compor o grupo que segue para Lima. Lembrando que são 23 que podem ir para o banco de reservas. É, 2 vão ficar de fora, né? E aí fala aqui que vai ter o treinamento na terça-feira, lá no CT da Federação Peruana de Futebol. A gente vai estar lá. No horário de Brasília, né, no horário do Brasil, esse treino acontece por volta de 5h pouca da tarde. E aí diz aqui, o zagueiro Manuel sofreu uma torção, uma entorse no tornozelo esquerdo no treino desta segunda-feira e ele não viaja. Ou seja, mais um desfalque dentro daquele grupo que já tinha também. Por lesão, né? Paulo Henrique Ganso, panturrilha direita, Germancano, joelho direito, Marlon, joelho direito, Keno, tornozelo esquerdo, Gabriel Pires, joelho esquerdo. Todos esses seguem um cronograma de recuperação de lesão. E aí os outros dois, né, John Kennedy e Diogo Barbosa, estão suspensos depois da expulsão lá no Maracanã após a classificação contra a LDU. Aí tem na tela todos que viajaram, né? Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes. É sempre bom lembrar, o Vitor Eudes viaja só para caso aconteça alguma coisa com o Fábio ou com o Felipe Alves ali também, enfim. Então ele já deve ser um dos cortados. E aí desses todos os jogadores que eu vou falar agora, um deve ficar de fora do banco. Aliás, um tem que ficar de fora, né? Defensores, os zagueiros, né? Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos, são os 4 zagueiros que vão. Na teoria, o Felipe Andrade seria volante, mas entra como zagueiro aí também nessa conta. 3 laterais direitos, né? O Guga, o Justen e o Samuel Xavier, e o Marcelo na lateral esquerda, ou seja, deve sair o Justen, né? Dessa conta aí, talvez saia o Justen, fique fora do banco. Meio-campistas, né? Os volantes, Alexander, André e Martinelli. E meio-campistas também entra Lima, Renato Augusto e Arthur. Arthur viajando ali para a estreia da Libertadores. Como atacantes, Terãs, Douglas Costa, Isaac, John Arias, Cauã Elias, Lelê, Lucumi e Marquinhos. Vamos ver, amanhã a gente vai ver o treino, vai conseguir especular um pouco mais a escalação, né? A questão de como o time será escalado para o jogo contra o Alianza Lima na próxima quarta-feira. Temos muitas dúvidas, né? Enfim, uma pena Germancano fora, uma pena o John Kennedy, aquela expulsão custou caro, né? No final das contas, na LDU lá. Porque a gente vai, enfim, vai com o Lelê de centroavante, fica essa dúvida aí, né? Porque sem Germancano e sem John Kennedy, o único centroavante é o Lelê. Ou tem o Cauã Elias também, mas já vai pintar Cauã Elias de titular na estreia? O Diniz vai mudar a forma de escalar? Enfim, vamos ver como é que vai ser com essa viagem. Como eu falei, a gente vai poder assistir alguns minutos do treino nesta terça-feira em Lima. Vamos para um outro assunto só que não tem a ver diretamente com o Fluminense, mas tem a ver com o futebol brasileiro. E como eu abordei lá atrás esse assunto quando saiu e tal, eu abordo agora de novo. Cara,
Assim, porque é um assunto de interesse geral e nem aborda, que vocês sabem que eu não fico falando das coisas aqui só por rivalidade ou alguma coisa assim. A minha parada é o seguinte: o John Textor, e eu gostei da matéria aqui, não era nem exatamente essa daqui, não. Deixa eu abrir a matéria certa aqui. Era essa daqui a certa, aquela lá é outra, né? Dono do Botafogo, John Textor diz, sem exibir provas, que 5 jogadores do São Paulo manipularam goleada para o Palmeiras. O John Textor soltou um comunicado no site lá dele e afirma que a conclusão é de especialistas. Grandes especialistas, até o que ele diz. Só que não cita nenhum nome desses grandes especialistas e diz que é a tal da inteligência artificial de novo. Já teve aquele relatório do Good Game e agora, de novo, inteligência artificial. Segundo ele, ele lista 2 jogos que o Palmeiras foi beneficiado. Tá? É um escândalo de manipulação de resultados que está lá no site do John Textor. E aí ele diz, né, baseado em relatórios feitos por inteligência artificial, ele diz que 2 jogos do Palmeiras foram manipulados. O 4-0 contra o Fortaleza em 2022. E aí fala que nesse jogo o Clube Paulista entrou em campo com o título já garantido. Segundo o relatório contratado por Textor, 4 jogadores da equipe cearense excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. E o outro é o Palmeiras 5-0 no São Paulo pelo Brasileirão de 2023. E aí diz aqui, né, nessa partida, a equipe tricolor já tinha vaga segurada para a Libertadores 2024, graças ao título da Copa do Brasil, enquanto o Verdão lutava pelo título brasileiro. Na ocasião, o líder era o Botafogo. Textor afirma que 5 jogadores são paulinos excederam os limites estipulados pela inteligência artificial. Esses limites seriam limites de erros, né? Seria uma parada ali que a inteligência artificial mediria a quantidade de erros possíveis ali. E aí ainda diz lá, né? Esses grandes especialistas e a inteligência artificial decretam com 100% de confirmação que houve manipulação nesses 2 jogos. Assim, e ainda diz que árbitros participaram dessa manipulação de resultado no Brasileirão. Assim, é de um absurdo. Vamos lá, tá? Assim, vocês sabem, eu já dei opinião sobre isso. Eu não quero que o Textor esteja certo, porque isso significaria principalmente um problema gigantesco no futebol brasileiro. E isso significaria que tudo aquilo que a gente tem paixão e tal, tá tudo completamente errado. Tá tudo completamente manipulado. Então, assim, eu não quero que ele esteja certo. Isso é minha vontade. Assim como o torcedor do Botafogo, eu tenho certeza que quer que o John Textor esteja certo. Porque senão é um dos. Se ele não tivesse e apresentando agora as provas que ele falou e que apresentou, sendo isso mesmo, assim, é manchar a história até mesmo do Botafogo. De certa maneira. Porque assim, é delírio, cara. É delírio. A inteligência artificial ela tem muitas coisas positivas que ela pode vir a contribuir. Ela, enfim, pode ser treinada de uma maneira espetacular e tal, mas, desculpa, ela não vai detectar que o Caio Paulista estava jogando pra cacete e que nesse jogo ele tirou o pé, porque ele já tinha enchido a cara na quarta-feira. E ele ia estar zonzo mesmo e marcando mal. Sei lá, eu tô jogando aqui um exemplo. Ele não fala qual é o nome dos 5 jogadores lá. Assim, isso vai ser tratado como... O torcedor do Botafogo não quer que isso aconteça, né? Porque ele quer que esteja certo, né? O dono do clube não tem boa, né? Mas assim, entre o que a gente quer e o que é verdade, pode ter uma diferença. Se o John Textor apresentar provas convincentes de que de fato teve manipulação de resultado, eu sou o primeiro a vir pra cá e falar, opa, eu tava errado, né? Todo mundo tava errado de zoar e de zombar o John Textor, e vamos aqui fazer a reforma no futebol brasileiro. Mas não teve. Ele apresentou um relatório sem dizer quem fez o relatório e dizendo que inteligência artificial garante com 100% de confirmação de que 2 goleadas do Palmeiras em que os outros times... uma em que o time do Palmeiras não tinha nem por que manipular o resultado, já era campeão, e outra em que o rival do Palmeiras toparia tomar um 5-0 depois de ser campeão da Copa do Brasil. Esses jogos foram manipulados para favorecer o Palmeiras, assim, e aí é onde é a outra notícia lá, né, do que eu falei, de que o São Paulo vai pro
processar o John Textor, né? Cadê? Deixa eu botar aqui, porque tava a notícia do Botafogo ali, mas aqui no GE, ó, São Paulo promete acionar Textor criminalmente após a acusação de manipulação. E tem que acionar mesmo, porque quanto mais acionarem o John Textor, mais ele vai ter que exibir essas provas, enfim. Desculpa, isso não faz o menor sentido. Assim, até agora, tudo que ele apresentou não dá pra chamar de paspalhão, Não. Isso tem que ser cobrado mesmo. O que ele tá falando é muito sério. Aí você pode falar, pô, Gabriel, o cara é bilionário, você acha que ele vai... Meu amigo, tem gente que ganha dinheiro e que acredita em teoria de conspiração também. Ser bilionário não te faz inteligente não, tá? Às vezes você sabe ganhar dinheiro, mas é a única coisa que você sabe também. Muito importante, muito importante. Mas não é atestado de inteligência não, meu amigo. Tem gente que tem gente que é inteligente e que cai em teoria da conspiração de maluco também. É o que parece, esse malandro aí embarcou nessa. Enfim, né? Provavelmente o próximo vídeo eu já tô lá direto de Lima, amanhã de manhã. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!